Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal TechPoint. Neste vídeo nós vamos falar sobre os espectros utilizados no Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, falando da característica de cada um deles e a projeção de utilização no futuro, e atualmente e futuro, para cada um deles. E o primeiro espectro que nós vamos comentar aqui será o de 2.4 GHz. Quem trabalha com Wi-Fi sabe que é o mais problemático que tem para se configurar por conta de algumas características que ele traz comparando com os outros. Então, nós podemos observar aqui nesse gráfico que ele tem, chega ali até 11 canais aqui no Brasil, tá? Em alguns países pode ter canais a mais, só que no Brasil é adotado esse padrão. Cada canal tem ali 5 MHz de tamanho, então, por uma comunicação acontecer, como nós vimos no episódio 1, sobre as técnicas de comunicação, como a FDM e o FDMA, o menor tamanho de canal possível de comunicação é 20 MHz. Então, por exemplo, se nós configurarmos um SSID, uma WLAN, num canal 1, nós vemos que essa comunicação ela acaba se espalhando nos canais ao lado, então causando interferências nos canais vizinhos. Isso faz com que nós não podemos utilizar o canal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o 11, porque isso vai causar interferências, vai causar vários problemas no nosso ambiente ali que a gente está configurando. No 2.4 GHz, nós já podemos notar aqui que somente 3 canais não sobrepõem. Se nós tivermos um ambiente com 3 antenas, a gente pode configurar o canal 1, 6 e 11. Se nós tivermos mais antenas, nós precisamos cuidar da forma do canal que a gente vai configurar, da potência, do data rate, de alguns outros ajustes, para que uma antena não interfira muito na outra, né? Não prejudique muito o sinal da outra. Então essa é uma característica do 2.4 GHz. E acredito que quem trabalha com Wi-Fi já deve ter pegado algum problema ou já deve ter feito algum troubleshooting em relação de interferências relacionado ao 2.4 GHz. E o 5 GHz traz mais possibilidades de você configurar o ambiente sem ter tanta essa interferência comentada no 2.4 GHz, porque aqui nós temos um espectro total de até 500 MHz, possibilitando aí a utilização de até 25 canais de 20 MHz. Então, uma diferença brusca ali da quantidade. Tem uma característica aqui representada até por cores, essa diferença. Nós temos essas cores aqui mais claras dos primeiros canais, 36, 40, 44 e 48. E os últimos canais aqui também, que são canais que não têm outros dispositivos que têm preferência sobre a utilização dele. Né? Reexplicando melhor, esses canais que têm DFS Channel, esses canais centrais, que estão aqui simbolizados por essa cor cinza mais escura aqui, são canais que eles podem ser utilizados, porém, se a antena identificar que tem algum radar de meteorológico, algum radar de aeroporto, alguns outros tipos de radares, a antena vai precisar fazer um scan novamente na rede para procurar outros canais, né, que não tenha essa utilização desse tipo de radar. Então, esses canais centrais, a preferência deles são para esse tipo de radar. Você pode manter, mas tem essa questão de, em algum momento, você notar essa desconexão de dispositivos em 5 GHz. Uma outra vantagem aqui do 5 GHz é a possibilidade de você, com essa quantidade de espectro maior, comparado ao 2.4 GHz, é você poder agregar canais. Então, chegando ali até 12 canais de 40 MHz, 6 canais de 80 MHz e 2 canais de 160 MHz. E o 6 GHz aumentou ainda mais, né? Trouxe mais possibilidades comparado ao 5 GHz, porque ele foi separado aqui no total de um espectro total de 1.200 MHz. Isso traz a possibilidade de você poder utilizar até 59 canais de 20 MHz, 29 canais de 40 MHz, 14 canais de 80 MHz e 7 canais de 160 MHz. Alguns países adotaram esse espectro todo para a rede Wi-Fi e alguns outros países separaram uma parte 500 MHz para o Wi-Fi e a outra parte para redes de dados móveis. E no Brasil está se discutindo sobre isso, ainda não foi nada oficializado. Provavelmente em um futuro próximo nós poderemos ter essa divisão, então 500 MHz para o Wi-Fi e uma outra parte aqui para dados móveis. E para quem tiver curiosidade de saber qual país adotou a frequência toda dos 6 GHz para o Wi-Fi, ou países que fizeram essa divisão, eu vou deixar o link desse site aqui, o Wi-Fi.org, com esse mapa aqui certinho. Aqui nós podemos observar que 84 países adotou essa divisão entre Wi-Fi e redes móveis. Então aqui nós temos a lista de cada um deles. E no Brasil, aqui se nós olharmos o Brasil, né, até olhando aqui por essa
por esse link ou só passando o mouse aqui por cima, também já é possível validar que o Brasil adotou o 1200 MHz, até o momento é isso. E aqui tem a lista de todos os países, né? Então Argentina, Brasil, Canadá, Guatemala, aqui tem toda a lista dos países, né? Estados Unidos, Coreia do Sul. Então vou deixar o link aqui para quem tiver essa curiosidade aí também. Agora o comparativo básico entre cada um desses espectros que nós comentamos até agora. O 2.4 GHz ele tem um alcance maior, tem a característica da onda ser maior, né? Por trabalhar com uma frequência mais baixa. Então a onda, ela tem, se fosse medir ela, né, teria um tamanho ali de 2 centímetros, comparado aos 5, 6 GHz em 5, 6 centímetros. Então, ela tem uma facilidade de transpor objetos mais fácil, e isso também causa maior interferência comparado às outras frequências, né, de 5, 6 GHz. Tem somente, o 2.4 GHz tem aquela questão de ter somente 3 canais não sobrepostos, comparado aos 5 que tem possibilidade de você ter até 25 canais, né, o 6 GHz até 59, né, com esse parâmetro de hoje. E o 2.4, com tudo isso, traz uma performance menor, por conta de toda essa questão de interferências, menos canais, comparado às outras frequências, né? Inclusive, aqui nessa tabela, os 5 e os 6 GHz estão como recomendado por conta dessa maior possibilidade, né? Maior performance, maior controle que você pode fazer no 5 e no 6 GHz. A ideia aqui é você migrar dos dispositivos que você utiliza como smartphone, notebook, para 5 e 6 GHz e disponibilizar o 2.4 GHz para situações específicas, como a IoT, que precisa realmente conectar em 2.4 GHz, às vezes só tem essa frequência, mas que migre dispositivos como smartphone, notebook corporativos para essas outras frequências de 5 e 6 GHz, pelo fator de performance e desempenho. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Se inscreva no canal se não é inscrito, deixa um like, deixa um comentário que ajuda bastante aqui a nós continuarmos produzindo conteúdo. Saber a sua opinião é muito importante para nós. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais.